Contrato finalmente assinado no São Paulo. Baita notícia. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o mercado da bola São Paulino. Mais uma vez insistindo na contratação do Rafael Tolói, Gabriel. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o São Paulo aí que venceu o Vitória no sábado, né? Se reapresentou domingo. Já viajou ontem mesmo e já chegou. Tá? São Paulo já está em Medellín, porque amanhã, rapaz, terça-feira, já tem aí, né, o jogo de ida contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, tá? Vamos fazer uma reapresentação do São Paulo. O elenco do São Paulo se reapresentou neste domingo e fez o último treino no Brasil antes da partida contra o Atlético Nacional da Colômbia, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, jogo que é terça às 9h30 da noite aí. Os titulares da partida contra o Vitória permaneceram na parte interna para atividade de recuperação muscular, enquanto os demais foram ao gramado para uma atividade em um campo reduzido, tá bom? Para esse jogo já contra o Atlético Nacional, a gente vai ter 3 novidades que a gente não tinha aí na primeira fase da Libertadores, que é na fase de grupos. Para a partida, o São Paulo conta com os reforços de Luan, que entrou bem demais contra o Vitória, Gonzalo Tapia e o Juan de Neno, jogadores que foram inscritos para a fase mata-mata da competição. Então os 3 não estavam na fase de grupos, né? E o São Paulo aí, né, na sexta-feira, né, que foi o último dia ali para inscrever novos jogadores, o São Paulo inscreveu eles e agora são 3 reforços aí que a gente não tinha na fase de grupos, mas vai ter agora aí no mata-mata, né? O Tapia joga um joguinho aqui, outro joguinho aqui, aí tem jogo que ele nem entra, como foi o próprio jogo contra o time do Vitória. O Dineno não entra nunca, né, cara? Um negócio assim que não dá pra entender. O Dineno não entra nunca, cara. O Crespo deu uma chance pra ele jogar alguns minutinhos ali, bem no final do jogo contra o Bragantino, aquele 2-2 que foi o segundo jogo do Crespo. Segundo, né? Depois daquele jogo contra o Bragantino, nunca mais entrou em campo, mas foi inscrito aí, né, cara, para as oitavas da Libertadores. Belezinha, meu parceiro? Seguinte, ó, o São Paulo fez esse, até como a gente comentou, se reapresentou aí ontem pela manhã. À tarde, o São Paulo viajou, o São Paulo chegou no aeroporto de Medellín, tá? Ali por volta das 1h30 da manhã, tá? 1h30 da manhã, foi o horário que o São Paulo chegou no aeroporto e o São Paulo chegou no hotel, tá? De Medellín, por volta das 1h50 aí, né, da madrugada. Tá? Então 1h30 o São Paulo chegou no aeroporto e por volta da 1h50 ali da madrugada o São Paulo chegou no hotel, né, onde o São Paulo vai ficar aí. Aí segunda-feira, hoje, tem mais um treino, né, cara? Aí vai ser o último, né, que vai ser lá na Kombi já. O São Paulo faz o último treino hoje, encerra a preparação e amanhã vamos pro jogo, né, cara? Jogo de ida, fora de casa, tô ansioso porque, cara, Libertadores tem aquele negócio especial pra gente, né, cara? A competição que é a torcida que o São Paulo mais gosta. Então sempre tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, porque é a competição que todo mundo gosta aí, né? Todo São Paulo gosta de ver o São Paulo jogar. E tem que fazer um bom jogo para trazer um bom resultado, né, cara? Vitória espetacular, trazer um empate que não tá ruim de decidir em casa, que não pode perder, né? Porque se perder, a gente tem aquele negócio de ter que virar, correr contra o tempo, vai ser aquela cera o jogo inteiro do adversário. Então, trazer pelo menos um empate, né? Pra gente resolver na nossa casa aí na semana que vem, tá bom? E assim como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, o Jonathan Calleri, mesmo machucado, viajou com a delegação para o importante duelo contra o Atlético Nacional pela Libertadores da América. Então o Calleri, que na semana passada ele viajou com a delegação, né, cara, para Curitiba, né, para apoiar os jogadores, né, para incentivar os caras, para estar ali com eles. O Calleri fez, né, porque ele é um dos líderes do elenco. E ontem, mais um vídeo, ele também viajou com a delegação para Medellín, né, cara? Os jogadores aí tudo, né, com aquele uniforme de viagem, mochila nas costas, e o cara tá lá no meio, né? Parece até que ele vai jogar. Mas, infelizmente, ele não tá disponível. Só vamos ver o cara de novo, provavelmente em 2026. Enquanto isso, né, cara, ele vai ir apoiando o time, indo pros jogos, que é, nesse momento, é a única forma que ele pode ajudar, já que ele não tem como jogar por enquanto, né? E o negócio é o seguinte, ó, quero falar aqui com vocês que o negócio é o seguinte, ó. O Luan, que a gente elogiou bastante, né? O Luan aí contra o Vitória, então muito bem. Você vê que cada jogo que passa ele tá melhor fisicamente, mais intenso, né, cara? Inclusive quase deu uma assistência pro André Silva, quando o André Silva acabou finalizando
na trave, né, cara? Então entrou bem demais o Luan. E o Luan, que como todo mundo já sabe, né, não é novidade para ninguém, o Luan teve problemas extra-campo, entendeu? Ele teve, né, tem informação com o Globoesporte.com que ele estava com sintomas de depressão, então ele teve vários problemas fora de campo aí, e ele tá se recuperando, né, cara? Não só, né, a pessoa Luan tá se recuperando, mas como jogador aí também a gente fica muito feliz, né, porque o jogador que a torcida do São Paulo tem um carinho muito grande por ele. E ontem, no domingo, o São Paulo divulgou aí, né, cara, soltou os bastidores da vitória contra o Vitória, entendeu? E olha só o que o Luan, tá, falou depois do jogo, abre aspas pro Luan. Eu sou chato com os mais novos, que eu já errei pra caramba nessa vida, pra eles não desperdiçar essa chance. Clube igual a esse, vocês não vão encontrar, fecha aspas para o Luan, né, falando que é chato com os garotos, né, pra eles não errar, né, cara, como aconteceu com o Luan, né, que teve vários problemas fora de campo, entendeu, e problemas disciplinares, né, cara, e vários outros fatores aí, o que atrapalharam muito ele dentro de campo. Ele fala, né, que é chato com os garotos, porque os jogadores não podem desperdiçar a chance que eles têm de estar no São Paulo, porque um clube igual o São Paulo, eles não vão encontrar, né, foi o recado que o Luan deixou aí, né, que ele falou ali no vestiário, pós-vitória contra o Vitória, né, então, cara, a gente fica muito feliz de ver que o Luan tá se recuperando, como eu falei, nos dois aspectos, tanto como pessoa quanto como jogador. Até porque pro cara jogar bem, né, cara, conseguir mostrar dentro de campo, ele tem que estar bem mentalmente, né? E a gente vê claramente que ele tá cada vez melhor aí, entrou bem demais. Eu fiquei surpreso com o Luan, né, porque ele tava, né, jogando já numa intensidade maior do que nos últimos jogos, mais rápido, entendeu? E isso é óbvio, né, que ao decorrer dos jogos que ele vem entrando, ele vai estando cada vez melhor fisicamente, né? E além dele estar bem melhor fisicamente, isso é visível, ele também jogou muito, né? Teve um desempenho muito bom nos minutos ali que ele teve em campo e tá tendo espaço, né, cara? Ele tem que ganhar mais oportunidade porque ele tá bem, né? Ele tá bem e a gente fica bastante feliz com isso, cara. É um jogador que eu gosto bastante dele e ele é muito bom volante, cara. Aquele camisa 5, pitbull, marcador, morde pra caramba. Entendeu? Eu gosto bastante dele mesmo. Toda a torcida do São Paulo gosta bastante do Luan. Aí, né? Um cria de Cotia da base e todo mundo tem um carinho, um respeito aí por ele, tá bom? Vamos avançando aqui agora, meu parceiro, e temos aí uma baita de uma notícia. A gente comentou com vocês aqui que o São Paulo viajou ontem, né, aí para Medellín, na Colômbia. E antes do São Paulo viajar para a Colômbia, né, o nosso querido Alan Franco assinou a sua renovação. Finalmente, né, cara, meses e meses de novela, mas finalmente ele assinou a rescisão e agora sim tá com seu contrato renovado com o Tricolor. Informação do Globoesporte.com. O São Paulo acertou neste domingo a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco por mais 3 temporadas. O defensor assinou o novo vínculo no CT da Barra Funda antes da viagem da delegação para a Colômbia. Tá? Então, ontem, ali, antes de viajar para a Colômbia, foi quando, na verdade, o Alan Franco assinou a sua renovação de contrato com o São Paulo. O argentino tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2025 e já poderia firmar um pré-contrato com outra equipe. O novo acordo de Alan Franco com o clube conta com reajuste salarial e vai ser válido em um novo contrato até o dia 31 de dezembro de 2028, tá? É óbvio que ele tem um aumento salarial, né, cara? Toda renovação o jogador ganha ali o aumento salarial, com contrato até o dia 31 de dezembro de 2028. 3 anos de contrato aí, né, cara? Essa nova renovação aí do Alan Franco. O GE ouviu de pessoas próximas ao zagueiro que ele não tinha nenhum interesse em deixar o São Paulo. Apesar disso, os seus agentes queriam, antes de sacramentar a renovação, definir o imbróglio financeiro antigo com o clube, né? Que é aquela dívida que o São Paulo tem ainda, né? Com os empresários do Alan Franco, mas foi feito esse acordo aí, tanto que ele assinou a renovação. Então, finalmente, acabou a novela. Nosso querido Alan Franco fica por mais 3 temporadas. Não que fique por mais 3, né? Mas renovou por mais 3, né? Porque pode ser que amanhã ele chegou a proposta para ir embora, pode ser que jogue a vida inteira no São Paulo, né? Mas tá aí, contrato renovado, Alan Franco, até 2028. Baita de uma notícia. São Paulo, que se você pegar desse ano, né, cara, desde de janeiro para cá, o São Paulo renovou já uma série de contratos, né, incluindo jogadores já do elenco principal e também de jogadores de cotia, né, que estão na base ainda. E se você pegar todos os jogadores que renovaram, um dos mais importantes aí era o Alan Franco, né, e foi o último aí, né, dessas inovações a acertar, só acertou agora. E ainda bem, né, porque, pô, ele é titular absoluto do time do São Paulo
e não dava nem para cogitar perder o Alan Franco. Então tá aí, baita de uma notícia, finalmente nosso querido Alan Franco assinou a sua renovação de contrato com a equipe do São Paulo, né? Baita de uma notícia aí mesmo, né, cara? Ele que desde, nós estamos em agosto, né? Agora a gente está no mês de agosto, mas desde junho, né, cara? A partir do primeiro dia de junho, ele já estava apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Ele estava um pré-contrato com outro time, né? E em dezembro, acabando o contrato com o São Paulo, ele já poderia ir para outro clube, né? Algo que não dava nem para pensar aí. O Gé até trouxe aqui um pedacinho, né? Que o Gé ouviu de pessoas próximas, não só do Alan Franco, mas ali no dia a dia da Barra Funda, que ele sempre deixou claro que ele queria ficar no São Paulo, né? Ele nunca ficou, como é que eu posso falar, forçando a saída, ou os empresários ficou falando que tinha vários times interessados dele para valorizar o jogador, coisa que acontece muito, né? Ele sempre deixou claro que ele queria renovar com o São Paulo, né? E além, evidentemente, de ajuste salarial, tempo de contrato, tinha também a dívida que o São Paulo tinha com os empresários, né? Os caras não iam assinar uma renovação do jogador dele com o São Paulo, jogador valorizado, que tinha uma dívida ainda pendente com o São Paulo. Os empresários não iriam assinar até resolver essa dívida, sendo uma coisa bem óbvia, entendeu? Bem óbvio aí, mas já foi tudo resolvido da melhor maneira, belezinha, meu parceiro? Bom, vamos seguindo aqui e vamos falar aí sobre mercado da bola, porque o negócio é o seguinte, São Paulo está aí no mercado, né, em busca de um zagueiro, que precisa muito, não só de um zagueiro, não, um zagueiro e um lateral direito. E a situação na zaga ficou ainda pior depois que o Arboleda se machucou. Gabriel Sá, de olho no mercado por um zagueiro e sem verba para pagar por uma transferência, inclusive o Belmonte falou na entrevista na Zona Mista, depois do jogo contra o Vitória, que o São Paulo não vai gastar nenhum centavo para comprar jogador, né? Só vai chegar livre aí ou por empréstimo. Não é nenhuma novidade, a gente já sabe isso desde o começo do ano, mas dessa vez foi o próprio Belmonte aí que falou. Bom, o São Paulo tem interesse em repatriar o zagueiro Rafael Tolói, de 34 anos, livre no mercado após 10 temporadas na Atalanta. O Tolói tem sondagens do mercado italiano e de alguns clubes da Arábia, mas não fecha as portas para o futebol brasileiro. Ponto importante, o São Paulo tem feito sondagens no mercado e busca um zagueiro livre ou que chegue por empréstimo gratuito, tá? Aí o Gabriel ressalta aqui que o seguinte, o São Paulo tem interesse no Tolói, mas ainda não existe uma negociação em curso por enquanto. Mas o São Paulo sinalizou interesse aos empresários do jogador. Então o São Paulo tá fazendo o seguinte, ó. O São Paulo, evidentemente, né, junto com o Scout, tem lá vários jogadores lá, né, zagueiros livres no mercado. O São Paulo tá fazendo sondagem, né, cara, aqueles contatos iniciais. E o São Paulo fez um contato com os empresários do Tolói, como informou o Gabriel Sá. Não tem um negócio assim, ó, vamos contratar você por X por mês, por tanto tempo de contrato. Não é isso ainda. Isso é a negociação, coisa que não está acontecendo. Você pode fazer uma sondagem, né? Demonstrou para os empresários que o São Paulo tem interesse no jogador. Vai entrar uma sondagem aí e não uma negociação. Vocês vão lembrar que, recentemente, uma semana atrás, né, uns 15 dias atrás, o GE, o Globoesporte.com, trouxe a informação de que o São Paulo tinha ido atrás do Tolói, tinha conversado com ele, mas não tinha chegado no acordo. A informação foi essa. O São Paulo foi atrás, conversou, negociou, mas as partes não chegaram a acordo. Foi a informação que o GE trouxe. Aí agora, de novo, vem esse assunto em pauta, que é do Tolói. Dessa vez, informação que o Gabriel Sá traz que o São Paulo sinalizou interesse. Né? Então, vamos ver se o São Paulo vai abrir negociação, né? Se vai ter alguma mudança aí. Mas o fato é que, segundo o Gabriel Sá, o São Paulo voltou a ter interesse aí no Rafael Tolói. Né, cara? Enfim, cara, a gente tem muito problema de lesão já, né, cara? Muito jogador machucado, muito jogador com mais de 30. E o Rafael Tolói tem 34 anos, velho. Isso que me pega. Eu acho ele bom zagueiro. Acho que, tecnicamente, ele poderia, sim, agregar aí. Mas 34 anos, cara. 34 anos é complicado, mas para o time que tem muito jogador machucado, o calendário no Brasil é uma loucura, como a gente sabe, né? Beleza que agora a gente foi eliminado da Copa do Brasil, então a gente vai ter algumas semanas aí que a gente não vai jogar, né? Porque o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, mas, cara, assim, eu já falei para vocês desde o começo do ano, cara, o São Paulo tem que parar de buscar jogador aí com essa idade, né? Porque tem muito jogador machucado, vocês estão vendo que o Oscar não consegue jogar, olha o tempo que o Lucas demorou para se recuperar. Entendeu? Jogadores mais velhos, é óbvio que demoram mais para poder voltar. Só você pegar aí, né, o exemplo que eu dei do Lucas do Oscar e você pega o exemplo do Pablo Maia, por exemplo, que apesar de não estar jogando bem no melhor nível dele, o Pablo Maia voltou aí se recuperou da lesão que ele teve, né, fez cirurgia e tudo mais, ele voltou 1 mês e meio, né, cara,
de forma antecipada do previsto, né, cara? O cara tinha previsão de voltar e o tempo ele voltou 1 mês e meio antes. Até porque ele é um jogador de 23 anos, né, cara? Então, evidentemente, quanto jogador mais velho ele tem dificuldade para voltar de uma lesão e o mais jovem se recupera mais rápido. Mas tem que levar em conta também que se o São Paulo vai buscar jogador aí livre no mercado, é óbvio que vai ter muitos jogadores aí mais experientes, né, com o contrato acabando, que vão estar livres. Óbvio que se você quiser contratar jogadores bons, promissores, jovens, é óbvio que vai ter que gastar, coisa que o São Paulo não vai fazer, né? Não já está fazendo desde o começo do ano e vai continuar não fazendo. Só vai trazer jogador livre aí ou por empréstimo, né? Ele tem 34 anos de idade e está livre aí no mercado. O perfil aí do Twitter, por fora das quatro linhas, que é um perfil muito bom, ele colocou aqui, ó. Não sei se a diretoria pensa por esse lado, mas o Tolói também envolve encaixe. Afinal, foram muitos anos jogando em uma linha de 3 zagueiros do Gasperini. A adaptação seria mais rápida, tá? Então o Tolói está acostumado a jogar nesse sistema. Ele jogava na Atalanta, ele ficou 10 anos na Atalanta, e quando o Gasperini era técnico da Atalanta, ele jogava com 3 zagueiros, né? Então o Tolói já está acostumado nesse esquema, né? Seria uma adaptação aí bem mais fácil, bem mais tranquila o Rafael Tolói chegando aí no São Paulo. Fora que, né, rapaz, ele estava 10 anos na Atalanta, jogador jogou na seleção da Itália, né? Se eu não tenho nada que ele jogou, se eu não tô maluco. E, cara, assim, ele é um jogador aí que eu acho que tecnicamente ele é bom, mas tem 34 anos. Acho que ele não vai aceitar receber um salário aí nos padrões do São Paulo. Acho que ele vai pedir provavelmente algum salário bem maior aí porque o cara tava na Europa, entendeu? E por ter 34 anos, com certeza, irmão, com certeza ele tá buscando aí um último grande contrato, né? Porque ele tá com 34 anos aí já, né, cara? Enfim, meu querido, qual a sua opinião? Dá o papo reto nos comentários, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.